Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai criar um jogo da memória, tá? Que tá bem interessante, tem muitas coisas legais que a gente vai ver aqui. A gente vai ver algumas animações CSS, vamos ver alguns conceitos mais avançados de JavaScript, beleza? A gente vai ver local storage também, é muito interessante salvar os dados no browser, né? Para mostrar aqui para vocês, a gente digita aqui o nome do player, a gente dá o play aqui e aqui começa aqui, já tem o nome do player e começa a contar o tempo. E aqui não tem segredo, né? A gente vai até vencer aqui. Eu sou muito ruim, então acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês isso daqui funcionando. Olha lá, a gente acertou aqui. E enfim, espero que vocês acompanhem, porque tem muita coisa interessante, muita coisa legal para a gente ver aqui no decorrer do desenvolvimento desse projeto, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal, eu já tô com o meu projeto aberto aqui no VS Code, tá? E para tirar algumas dúvidas que ficaram aí nos vídeos anteriores, a gente vai iniciar esse projeto aqui do zero mesmo. Então a gente não tem nenhum arquivo pronto aqui, beleza? Eu só tenho aqui uma pasta de imagens com as imagens que a gente vai utilizar no projeto. Lembrando que todos os arquivos, todo o código que a gente escrever aqui nesse projeto vai estar salvo no repositório lá no GitHub do canal, beleza? Eu vou deixar o link fixo aí no primeiro comentário para vocês acessarem. Aí vocês podem clonar, baixar, enfim, fazer o que vocês quiserem com os arquivos. Vamos começar aqui criando algumas pastas, beleza? Para a gente organizar melhor o nosso código. Então eu vou criar uma pasta aqui de CSS para a gente salvar alguns arquivos CSS, uma pasta de JS também, e a gente vai criar também uma pasta pages aqui. Já vocês vão entender o que a gente vai salvar nessa pasta aqui, beleza? Então, claro, para a gente começar, vamos criar aqui o nosso index.html. E para criar a estrutura básica aqui, eu vou utilizar um atalho aqui do VS Code. Eu coloco uma exclamação e dou um enter, ele já traz a estrutura básica aqui do HTML para mim, beleza? Eu vou apenas deletar essa linha aqui, acho que não é necessário, e beleza. Como que eu faço para rodar aqui o meu projeto localmente, tá? Vocês podem ir na pasta, né, no seu computador mesmo aqui, por exemplo, a pasta aberta aqui, e eu posso abrir aqui o meu arquivo index.html normal no browser, tá? Ele vai abrir aqui e vai rodar normalmente. Mas tem um jeito melhor da gente rodar aqui o nosso projeto local, beleza? Então eu tenho uma extensão instalada aqui, então eu vou aqui nas extensões no VS Code. Essa extensão é essa daqui, chamada Live Server, tá? Vocês instalam aí, porque ela vai ajudar bastante a gente. Ela cria um servidor local, roda um servidorzinho local para a gente trabalhar no nosso projeto. E é legal que já vem com o Live Reload aqui, então sempre que você fizer alguma alteração no código e salvar, ele já vai recarregar automaticamente a página, beleza? Então vocês instalam aí, e aqui para iniciar o nosso projeto, eu tenho um botãozinho aqui, Go Live, que é por causa dessa extensão. Então a gente clica aqui, ele já inicia, tá aqui, ele iniciou aqui o projeto pra gente, tá? Caso você não encontre esse botãozinho aqui, vou parar aqui, é só clicar de novo para parar. Então o nosso projeto vai cair aqui, né? Não vai estar mais rodando. Caso vocês não encontrem esse botão aqui, né, de primeira, às vezes na primeira vez não aparece, vocês podem vir aqui no arquivo index.html de vocês, clicar com o botão direito e clicar nessa primeira opção de abrir com o Live Server, tá? É a mesma coisa, mas acredito que depois o botãozinho aqui vai aparecer. Vamos começar aqui fazendo o seguinte, vamos importar alguns arquivos aqui, beleza? Vamos começar com o arquivo de reset CSS, tá? Então aqui a gente vai separar alguns arquivos CSS, beleza? Então a gente vai criar um arquivo só para fazer o reset do CSS, tá? Então eu vou chamar aqui um novo link para a gente colocar um CSS, e aqui no href eu vou lá na nossa página, ponto barra de onde eu tô, vamos lá no CSS e vamos colocar aqui um arquivo chamado reset.css. Esse arquivo não existe ainda, claro, então a gente pode vir aqui na pasta e criar esse arquivo reset.css e tá aqui. Aqui a gente vai setar o nosso reset. O que é um reset, né, do CSS? Então vou colocar aqui pra gente ver um H1, tá? Vou colocar um P e vamos pôr um botão aqui, tá? E tá aqui, como vocês podem ver, já veio com algumas margens, né? Alguns tamanhos, algumas bordas vindo nos elementos por padrão. Então é interessante que a gente zere todos esses estilos padrões aqui para que a gente tenha uma página o mais igual possível em todos os browsers, beleza? A gente pode criar um arquivo de reset CSS só para isso. A gente pode, enfim, se a gente tiver mais páginas que a gente vai ter, a gente pode reutilizar esse arquivo aqui em outras páginas também, beleza? E não existe meio que não existe uma maneira certa e definitiva de você fazer um reset no CSS. Existem resets básicos e existem alguns mais completos. Vocês podem vir aqui pesquisar reset
CSS, vocês podem ver que aqui eu acho que o mais utilizado e mais conhecido é desse site aqui, desse cara que criou esse arquivozinho aqui. Então vocês podem ver que não tem segredo, é só um arquivo CSS onde ele pega todas as tags basicamente aqui e reseta as margens, as bordas. Tem alguns outros elementos que ele coloca uns estilos específicos para zerar tudo. A gente pode fazer um pouco mais básico que esse, um pouco mais genérico, tá? Vai funcionar bem pra gente também aqui. Então eu vou entrar aqui no meu arquivo CSS, vou utilizar o seletor aqui de asterisco para selecionar todos os nossos elementos da nossa página, beleza? Então vamos lá, vamos zerar as margens, então margem 0, zerar os paddings também, os espaçamentos, então padding 0, zerar os estilos das listas, então list style none. Vamos colocar aqui também um box sizing border box e vamos zerar também as bordas, então border não, beleza, eu vou salvar. Percebo que o meu botão já ficou diferente, né? Já ficou tudo colado aqui. Então a gente não tem mais nenhuma margem e o reset, esse resetzinho básico aqui funciona legal. Eu vou aproveitar aqui e já vou setar a fonte padrão que a gente vai utilizar no nosso projeto, beleza? Pode ser que fique meio estranho, já que a gente tem um arquivo de reset CSS, a gente já coloca a fonte aqui, tá? Mas pra gente não vai fazer muita diferença, então eu já vou colocar aqui mesmo. Mas caso vocês prefiram, vocês podem colocar separado em outros arquivos CSS a fonte, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou importar aqui o link que eu peguei do Google Fonts, dessa fonte, e vou colocar aqui para todos os meus elementos também que vão utilizar essa fonte. Então salvo e tá aqui, já ficou todos os elementos com essa fonte aqui. Beleza, feito isso a gente fecha aqui com o nosso arquivo de reset.css, então posso fechar ele aqui. Agora a gente vai criar um novo arquivo CSS, tá? Pra gente estilizar essa nossa primeira página aqui. Então eu vou duplicar aqui essa linha, só que ao invés de ser um reset aqui, a gente vai criar um arquivo de login.css, tá? Porque essa primeira página aqui da gente vai ser uma página de login onde o usuário vai pôr ali o nome e vai clicar em play para começar a jogar, beleza? Então, aqui na parte de CSS, no new file, vamos criar aqui o nosso login.css. E beleza, agora a gente vai criar aqui a nossa estrutura, né? Nossos elementos HTML, tá? Então nessa primeira tela a gente vai ter basicamente um form, então vamos criar aqui um formulário. A gente não vai ter action, pode tirar, pode deixar só a tag form mesmo. Dentro do nosso form aqui a gente vai criar uma div com uma class login header, tá? Que vai ser o cabeçalho aqui do nosso login. Eu vou colocar aqui uma class no form chamada login form. Aqui dentro da header a gente vai ter uma imagenzinha e o título do nosso projeto. Então eu vou colocar aqui uma img, vamos lá pro ponto barra, então vamos lá nas nossas imagens e vamos selecionar aqui a imagem do cérebro aqui. A gente pode colocar um alt, é importante pôr um alt, então a gente vai colocar um brain icon e abaixo aqui da imagem vamos criar um H1, nosso título vai se chamar memory game, beleza? Vamos salvar, tá aí, ele já trouxe pra gente a imagem e o nosso H1. Agora a gente vai criar o input para a pessoa digitar o nome, então vamos criar aqui um input, um enter do tipo texto mesmo, tá? A gente vai pôr um placeholder aqui chamado name. A gente pode pôr também uma class login input, beleza? Para a gente estilizar ele depois. Salvar, ele ficou aqui. Lembrando que ele não aparece mais as bordas, né? Justamente por causa do reset que a gente fez, mas ele está aqui funcionando. E agora só precisa de um botão para a gente fazer o login, né? Então, botão, o tipo desse botão vai ser submit, vai ser um botão para enviar o formulário, tá? E a gente vai colocar uma class também nesse botão, se chamar login button, beleza? E aqui o texto a gente pode pôr play. E beleza, é isso de HTML. Então agora a gente vai lá no nosso CSS e começar a estilizar aqui essa página, beleza? Então vou clicar aqui, posso segurar Ctrl e clicar aqui no link, ele abre o arquivo pra gente, beleza? Primeiro de tudo, vamos começar a preparar aqui o nosso formulário, né? Já que o formulário que engloba tudo, vamos começar a estilizar aqui por ele. Então ele tem uma class login form. Então ele vai ter aqui o display flex, beleza? Show, agora só que ficou as coisas um do lado da outra, né? A gente pode mudar aqui o flex direction para column, para ficar uma abaixo da outra, beleza? A gente pode alinhar tudo ao centro, então align item center, já ficou tudo centralizadinho. E aqui a gente pode colocar para o nosso formulário ocupar 100% da altura da tela, tá? Então a gente pode colocar aqui um height de 100% VH. O que seria esse VH? Esse VH vem de viewport, né? Viewport height, tá? Que é a altura da viewport, a altura da janela aqui visível, tá? Então vamos colocar height de 100% da viewport. Se a gente pôr aqui um background de uma cor, a gente consegue ver que ele já está ocupando tudo, tá? E sem o height aqui, ele ocuparia aqui só os espaços que os elementos estão ocupando, tá? Então vamos deixar aqui 100% da viewport. E aí agora a gente pode colocar aqui um justify content
Center para ele deixar tudo centralizado no centro, tanto verticalmente quanto horizontalmente, beleza? Vamos estilizar agora aqui a nossa login header, tá? Que tem a imagem e o título. Então, eu vou colocar aqui e ela também vai ter um display flex, tá? A gente pode já alinhar tudo ao centro aqui, align item center. Vamos salvar, beleza? Ficou um do lado da outra. Então, de novo, a gente pode pôr um flex direction column, beleza? Ficou um abaixo do outro. Vamos pôr também o justify content center para ficar tudo alinhado. E aqui a gente pode pôr uma margem bottom de 50 pixels para nossa header aqui ter um espaço dos nossos inputs e do nosso botão aqui, beleza? Já vai ficar mais visível aqui. Vamos melhorar um pouco então essa imagem aqui que está um pouco grande. Então eu vou acessar aqui o nosso login header e vou acessar a imagem, beleza? E a imagem aqui a gente vai mexer basicamente apenas no width. Vamos colocar de 100 pixels. Vamos melhorar também aqui o nosso H1. Então, do mesmo jeito, vamos acessar aqui nosso login header e vamos lá no H1. Primeiro vamos definir a cor dele aqui. Vai ser uma cor 333, um cinza escuro. E também vamos definir a font size para 1.5 em, beleza? Ficou um pouco menor. Show, tá bem mais agradável agora. Agora vamos estilizar aqui os nossos inputs, né? Então vamos aqui no nosso HTML. Então a gente tem um input que possui uma class login input. Então vou copiar aqui, vamos pôr aqui. Eu quero que esse input tenha uma borda, né? Pra gente poder ver. De 2 pixels, uma borda sólida, na cor 333 também. Da cor do título que a gente colocou. Beleza, ficou com a borda aqui. Também quero que tenha umas bordas um pouco arredondadas aqui, né? Não fique tão quadrados. Então a gente pode pôr um border radius de 8 pixels, com arredondadinho. Preciso também que a cor não seja um 100% preto aqui, tá? Então vamos manter o padrão aqui de usar esse cinza escuro. Então vamos colocar aqui também a cor de 333, tá? A font size, então a gente pode definir o font size para o texto que vai vir dentro desse input para 1 em, beleza? Vamos pôr uma margem bottom aqui para ele separar um pouco do botão. Então uma margem bottom de 15 pixels. A gente vai definir um width de 100% desse input, ele vai ocupar 100% da tela, porém a gente vai limitar aqui, vai colocar um máximo width, né, um width máximo de 300 pixels. Sempre que possível ele vai ocupar 100% da tela, mas ele só vai chegar ao máximo de 300 pixels, beleza? Quando a gente seleciona fica essa borda azul, né, a gente consegue tirar aqui também, então vamos pôr aqui um outline. Não, beleza, já tirou aqui. E agora vamos pôr um padding para dar uma melhorada aqui. Então a gente pode pôr um padding de 15 pixels e aqui ele já vai ficar mais agradável. Beleza, pessoal? Fechou aqui o nosso input e agora vamos para o nosso botão. Nosso botão ele possui a class login button aqui. Então vamos copiar aqui. Beleza, e primeiro vamos colocar aqui uma cor de fundo no nosso botão, background color. A gente vai usar essa cor aqui, é C6. Vamos já definir um padding aqui também para ter um espaçamento melhor ali. Então vamos colocar um padding de 15 pixels também, igual a gente fez no input, beleza? Então vamos pôr aqui um border radius de 8 pixels também para ele ficar arredondado. A cor aqui no caso vai ser branca agora, né? A cor do texto. Então vamos colocar white ou pode ser hashtag FFF, tanto faz aqui. Beleza, o cursor aqui, ó, como vocês podem ver, tá normal, né? A gente pode mudar, colocar um cursor pointer para ficar a mãozinha aqui no botão, beleza? Font size também, a gente pode pôr um em, aumentar um pouco aqui a fonte. E a gente vai fazer igual a gente fez ali no input, tá? Então a gente vai pôr um width de 100%, porém a gente vai pôr um max width de 300 pixels. Assim ele vai ficar do tamanho do input. Beleza, pessoal, porém essa aparência do nosso botão vai ser apenas quando ele estiver habilitado, tá? Quando a pessoa não digitar nenhum nome aqui, o botão vai estar desabilitado. O botão só vai ser habilitado depois que ela preencher aqui um nome, beleza? Então a gente pode vir aqui no nosso HTML e setar aqui o nosso botão como desabilitado. Então disabled, ele vai ficar com a mesma aparência porque a gente estilizou aqui, tá? Mas ele vai estar desabilitado. A gente clica não acontece nada. A gente precisa agora fazer um estilo para quando o botão estiver desabilitado, tá? Então a gente vai vir aqui, eu vou copiar a class do botão, vou acessar aqui, a gente vai utilizar a pseudoclass disable, ou seja, quando o nosso botão estiver desabilitado, ele vai ter o seguinte estilo aqui. Então basicamente vamos colocar um background para um cinza clarinho aqui. Vai dar uma aparência de desabilitado aqui. A gente vai melhorar aqui a cor. Então, a cor do texto ali vai ser um cinza mais escuro, não vai ser branco. E o cursor a gente pode tirar aqui a mãozinha também, quando ele estiver desabilitado, né? Então, o cursor a gente pode pôr aqui alto, tá? Então é isso. Quando o nosso botão estiver desabilitado, ele vai ter essa aparência. Mas quando ele estiver habilitado, né? Quando a gente remover aqui o disable, ele vai ter essa aparência aqui, beleza? Vamos deixar por padrão ele desabilitado. E quando a pessoa digitar aqui o nome, aí sim a gente habilita o botão, beleza?
De estilo é isso, pessoal. Então agora a gente vai para a parte legal, né? Que é fazer isso aqui funcionar, beleza? Então vamos criar aqui um nosso arquivo de JavaScript. Agora a gente pode até fechar aqui o CSS, a gente não vai mexer mais. Então a gente vai lá na nossa pasta de JS e vamos criar um arquivo novo aqui. Então vamos criar um login.js, tá? Beleza. E detalhe aqui na importação. Eu vou importar aqui o nosso script no head, mas da seguinte forma. Então script, vou aqui um source, a gente vai lá na nossa pasta de JS aqui, seleciona um arquivo. Beleza. Porém, tem um detalhe aqui que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente importa aqui um script no head, o nosso documento ele é lido de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então ele vai lendo aqui, processando o nosso documento HTML, tá? Quando ele encontra um script, ele para o carregamento do nosso HTML, entra no script, no nosso arquivo JS e executa todo o arquivo JS para depois então ele poder continuar aqui processando o nosso HTML. E isso pode fazer com que a nossa página não funcione do jeito que a gente precisa, tá? Era muito comum a gente ver que os scripts fossem importados aqui no final do body, né? Aqui no final. Por quê? Justamente por isso, que ele vai ler todo o arquivo HTML e no final só ele vai executar aqui o script, tá? Se você coloca aqui no head e ele para executar o seu script antes de processar HTML, por exemplo, se você estiver fazendo alguma operação com o input, você estiver capturando esse input lá no JavaScript, ele vai dar erro, porque ele vai tentar procurar o input, mas o input ainda não existe, né? Porque ele não foi processado aqui, ele não foi montado ainda. Mas a gente pode importar aqui no head também, porém a gente precisa adicionar um atributo aqui chamado defer. Esse atributo aqui serve justamente para adiar o carregamento desse script aqui. Então ele vai processar aqui, ele vai encontrar o script, mas aqui ele vai adiar, então ele vai continuar, ele vai processar todo o HTML, depois ele vai processar nosso script, tá? Colocar o script no head com esse atributo é a mesma coisa a gente pôr aqui no final do body, beleza? Atenção a esse ponto aqui, porque sem isso daqui, provavelmente a sua página não vai funcionar. E beleza, depois que a gente importou aqui nosso script da forma correta, a gente vai começar aqui a criar algumas funções. Vamos lá no nosso arquivo de login.js e a gente precisa fazer duas coisas aqui. A primeira é quando a pessoa digitar aqui, a gente habilite o botão, e depois que o botão estiver habilitado, a gente vai fazer outro evento, é que quando a pessoa clicar ou apertar enter para enviar, não é? Ele logo e seja redirecionado para a nossa outra página. Então vamos começar a criar aqui a função para habilitar o nosso botão. Beleza? Como a gente vai ter que ver se a pessoa digitou no input para depois habilitar o botão, já vamos pegar aqui o nosso input e o nosso botão. Então, criar uma const input aqui. Então a gente vai acessar o nosso document, o nosso método querySelector e vamos acessar através da classe, né? Então o nosso input tem uma classe loginInput. Então a gente pode pôr aqui .loginInput. Eu vou duplicar essa linha aqui e vamos criar aqui uma const button, né? E o nosso botão possui também uma classe loginButton. Então eu passo ela aqui. Beleza, agora a gente precisa colocar um Event Listener nesse input, tá? Então a gente vai lá, acessa o nosso input, acessa aqui o Add Event Listener e o evento que a gente vai passar é o evento de input, né? Sempre que a pessoa digitar alguma coisa nesse input, a gente vai executar uma função. E vou chamar essa função aqui de validate input, beleza? Para a gente validar aqui o nosso input. Beleza, eu vou copiar aqui esse nome. E a gente vai criar aqui em cima essa função. Então, const, né? Lembrando que existem basicamente dois jeitos da gente criar uma função, tá? Então, a gente pode criar uma função assim, colocando a palavra function, colocar o nome da função, no caso, validate input, né? Colocar o parêntese e abrir aqui. Essa é uma maneira da gente criar uma função. E a outra é atribuindo uma função a uma variável. Então, a gente pode criar uma const com o mesmo nome aqui, por exemplo. E aqui a gente passa uma funçãozinha aqui, uma arrow function, né? Então, a gente pode passar assim. Bom, existem algumas diferenças de se criar uma função assim, se criar uma função assim, tá? Mas nesse vídeo a gente não vai entrar nesses detalhes. Inclusive, eu estou planejando um mini curso de JavaScript para a gente começar do zero e ver vários conceitos interessantes, né? Desde o mais básico até um pouco mais avançado, beleza? Então, em breve a gente vai ter aqui no canal um conteúdo mais estruturado de JavaScript, tá? Uma playlist um pouco mais completa para a gente ver vários desses detalhes, beleza? Caso eu vou deixar aqui a função, eu vou criar assim, como uma const. E aqui nessa função a gente consegue recuperar o nosso evento, tá? Então, um evento que a gente executou aqui. Sempre que a gente digitar no input, a gente vai executar essa função aqui. E eu preciso verificar se tem alguma coisa, né, válida no nosso input. No caso, a condição que eu vou criar aqui é saber se a pessoa digitou um nome com pelo menos 3 caracteres, tá? Aí fica da critério de vocês. Se vocês quiserem fazer isso também, ou quiserem colocar um nome maior, enfim. Eu vou validar aqui se a pessoa digitou um nome com pelo menos 3 caracteres ou mais, tá? Como é que a gente faz para pegar
colocar o valor aqui para verificar se a pessoa digitou aqui corretamente. Primeiro, a gente consegue, através do evento, recuperar o target, né? Então, por exemplo, eu vou dar um console.log aqui do nosso evento e do evento eu vou acessar o target, que seria o nosso input, né? O elemento que está disparando o nosso evento, no caso o input. Então, eu vou salvar aqui e vou abrir aqui o nosso console, apertando F12, vou abrir aqui as ferramentas, né, de desenvolvedor. Então, a gente seleciona aqui a abinha console. Sempre que eu digitar, ele vai dar um console aqui, ele vai printar para mim o nosso input. Então, sempre que eu digito, ele traz o input para a gente. Então, dessa forma, acessando o target, a gente consegue acessar aqui o elemento que disparou o evento, beleza? O nosso target, como ele é um input, ele possui um valor. Então, se eu acessar aqui, por exemplo, target.value e digitar, ele vai trazer agora para a gente o que está sendo digitado no nosso input, beleza? Então, através do target.value aqui, a gente consegue fazer essa validação se ele digitou o que a gente espera ou não, beleza? Aqui eu estou tirando o evento e do evento eu estou tirando o target, mas eu consigo já fazer isso direto aqui. Então, isso se chama destructuring, tá? Object destructuring, desestruturação de objetos. Eu tenho um evento, do evento eu já vou tirar aqui o target, tá? Beleza? Então, esse target, de novo, ele é o nosso input. Então, agora a gente consegue fazer um if bem simples aqui. Então, if, se o nosso target, né, o valor do nosso input, tiver um tamanho, ou seja, quantidade de caracteres, né? Então, a gente precisa acessar aqui também o length de tamanho, né, a quantidade de caracteres do valor do nosso input. Se ela for maior que 2, então a gente vai habilitar o nosso botão. Então a gente já tem o nosso botão aqui, a gente pega ele aqui e o nosso botão ele tem o atributo disabled, né? Então para habilitar ele a gente precisa remover esse atributo. Então muito simples, né? A gente vai remove attribute aqui e a gente diz o atributo que a gente quer remover, no caso o disable. Beleza, vamos salvar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou digitar 1, 2 e 3, habilitou o nosso botão. Show de bola, né? Só que se eu apago aqui, ele não desabilita de novo, né? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pôr um else, né? Se o valor aqui for maior que 2 caracteres, né? Então ele habilita o botão, se não, ele coloca novamente o atributo disable. Então ao invés de remover o atributo disable, a gente vai colocar set attribute disabled. Só que o set attribute ele recebe aqui 2 parâmetros, né? O primeiro é o atributo e o segundo parâmetro é o valor desse atributo, né? No caso, o disabled não precisa de nenhum valor, então a gente pode passar uma string aqui vazia, beleza? Então, salvo, eu vou atualizar aqui, eu vou digitar, ele habilitou, e se eu apago, ele desabilitou, beleza? Show demais. Tem uma forma interessante que a gente pode fazer aqui para não precisar escrever o else, que é o que? A gente tira aqui, a gente coloca aqui fora mesmo, só que aqui dentro do nosso if, a gente pode pôr um return. O que acontece? Quando a gente estiver digitando, a gente vai rodar essa função e ele vai cair aqui no if, né? Se a gente digitar uma palavra aqui com pelo menos 3 caracteres, ele vai entrar no if, ele vai remover o disable do botão, ele vai ativar o nosso botão e aqui ele vai para o return. Quando aparece um return dentro de uma função, automaticamente ele pula para o final da função, ou seja, ele termina a execução aqui, beleza? Então ele vai entrar no if, vai habilitar o nosso botão, deu return, acabou a função. Ele não vai passar nas linhas de baixo, beleza? Então funciona bem também, né? No caso, se ele não entra no if, ele desabilita o botão aqui, beleza? A mesma coisa da gente escrever lá com else, só que fica um pouco mais bonito, né? E a gente escreve um pouco menos. Beleza, pessoal? Então fechou essa parte aqui. Agora a segunda parte é o seguinte, a pessoa vai digitar um nome aqui, quando a pessoa clicar em play ou apertar enter, a gente vai salvar esse nome aqui que ela digitou, beleza? E a gente vai redirecionar ela para a página do jogo. Aí lá na página do jogo a gente vai recuperar esse nome que a gente tinha salvo. Mas aqui nessa parte do login, a gente vai se preocupar primeiro com salvar a informação que ela digitou aqui e redirecionar ela para a página do jogo, beleza? Então vamos fazer isso daqui. Primeiro, a gente vai executar a função que vai fazer isso, salvar e redirecionar, quando a pessoa enviar o formulário. Beleza? Quando ela der um submit no formulário, a gente vai fazer essas coisas que a gente tem que fazer. Então primeiro, a gente vai pegar aqui o nosso formulário, então const form, lançar o nosso document, o método curseSelector e o nosso form possui aqui a classe login form. Beleza? Então vou copiar aqui o ponto de class, pôr a classe aqui, beleza. Agora a gente precisa adicionar um event listener nesse formulário aqui, beleza? Eu vou duplicar essa linha, ao invés de input aqui a gente vai pôr form, e o evento que a gente vai colocar aqui vai ser o evento de submit, né? Quando o formulário for enviado. O formulário for enviado, a gente vai executar a função handle submit, beleza? Então vamos criar essa funçãozinha aqui. Então vou copiar aqui o nome, vou criar da mesma forma que eu criar de cima, então const handle submit,
tá? Vamos passar aqui uma função. Ah, pessoal, detalhe que eu esqueci de falar. Aqui essa setinha aparece por causa de uma configuração de fontes, tá? Então, essa setinha, o sinal de maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente. Enfim, isso daqui são as configurações de fonte que eu fiz, tá? Na verdade, eu tô digitando, basicamente, essa setinha é só um igual e um maior que mesmo, tá? Aí ele aparece aqui pra mim assim. Por conta de uma configuração de fontes que eu fiz, eu coloquei uma fonte diferente aqui no meu VS Code e ativei uma configuração. Se você quiser deixar igual tá aqui, eu já fiz um vídeo explicando. Eu vou deixar aí na descrição o link do vídeo. É um vídeo bem curtinho, uns 6 minutos, 5 minutos, se eu não me engano, que eu mostro como você baixa a fonte, instala a fonte e configura no VS Code, beleza? Se você quiser deixar aqui esses símbolos dessa forma também, beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos criar handle submit, beleza? A gente vai precisar recuperar aqui o nosso evento, porque o que acontece, pessoal? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar um console.log aqui, beleza? Então, vamos colocar logando, por exemplo. Beleza, quando eu enviar o meu formulário é para dar um console log logando aqui pra gente. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui, vou digitar manual do dev, vou clicar no botão. Olha só o que aconteceu. Ignora esse erro aqui porque é um errinho, não é nada do nosso projeto aqui, beleza? Vou só ocultar ele aqui, mas vejam só, não apareceu nada, né? Vou colocar de novo aqui alguma coisa. Ele não deu console log e ele recarregou a página, né? Mas por que isso acontece? Por que a gente não consegue ver o console log que a gente colocou aqui na função? É simples, pessoal. É porque o comportamento padrão do envio de formulário é exatamente isso. É enviar os dados e recarregar a página. Beleza? Então ele envia os dados e recarrega a página. Esse é o comportamento padrão do formulário. Se a gente quiser mudar isso, a gente tem que bloquear esse comportamento padrão desse evento de envio do formulário, beleza? Então para isso a gente pode vir aqui, ó, e já que a gente quer bloquear o comportamento padrão desse evento, a gente acessa aqui o evento, aí a gente vai acessar o método prevent default, tá? É um método, uma função, né? Então a gente executa aqui, beleza. Isso serve para prevenir o comportamento padrão, né? Bloquear o comportamento padrão do formulário. No caso do evento aqui, no caso do envio do formulário, beleza? Então eu vou salvar aqui, vamos ver o que acontece agora. Eu vou digitar aqui e vou clicar aqui no botão. Olha só, ele não recarregou a página agora e logou, fez aqui o console log pra gente, beleza? Então a gente preveniu aquele comportamento padrão que recarregava a página, beleza? Então é para isso que essa linha aqui serve. Beleza, mas agora a gente não vai precisar desse console log, vamos tirar aqui. Agora, o primeiro passo que a gente tem que fazer, pessoal, é salvar o que a pessoa digitou aqui no nosso browser. A gente vai salvar realmente o que a pessoa digitou. Então, depois que a gente salvar, a gente pode fechar o browser, voltar no outro dia, as informações ainda vão estar salvas aqui no browser, beleza? Não vai ser online, outra pessoa vai acessar o site, não vai conseguir ver, tá? Vai ser só no browser da pessoa usuária mesmo, beleza? Mas onde é que a gente vai salvar essas informações? No nosso browser possui uma coisa chamada Local Storage, tá? É um armazenamento local do browser aqui. Então, para a gente ter acesso ao Local Storage, a gente pode abrir as ferramentas de desenvolvedor, né? Apertando F12 aí. Beleza? Aqui a gente tem um console, aqui a gente tem outras opções. No caso aqui do Firefox, a gente consegue acessar o Local Storage vindo aqui. Clica aqui na setinha para ver as outras opções. E aqui a gente tem Storage, tá? Beleza? Então, vamos clicar aqui. Tem cookies, tem session storage, beleza? A gente vai aqui, ó, em local storage. Clica aqui, aí ele vai trazer aqui a nossa instância, que é a nossa seção, né, do localhost que a gente está rodando aqui no nosso servidorzinho local. Então a gente clica aqui, aí aqui vai aparecer todos os dados que estão salvos aqui na nossa seção dessa nossa página. Beleza? Se você estiver usando o Chrome, só para a gente ver aqui onde acessa no Chrome, é um pouco diferente só. Então você abre aqui você abre aí o DevTools, né? Vai ter aqui console, aí você vai lá em Application e aqui em Application você tem Storage também. Aí tem Local Storage, tá? Beleza? Aí vai aparecer aqui também o localhost aqui para você seleciona, beleza? Então vai ser aqui que a gente vai salvar a informação, o nome da pessoa aqui que ela digitou, beleza? Como é que a gente pode fazer isso? É realmente muito simples, pessoal. Vamos lá, vamos fazer o quê? A gente possui aqui o input, certo? Que é esse input aqui. Através desse input a gente consegue recuperar o valor dele, né? Que é o que a pessoa digitou aqui. Então se eu coloco aqui, por exemplo, um console.log de input.value, né? Vamos voltar aqui para o console. Beleza, eu vou digitar aqui manual do dev. Eu dou um play. Ele printou para mim o que eu digitei no input, certo? Beleza? Então, através do input.value, a gente consegue recuperar o que a pessoa digitou aqui. Beleza, depois que a gente conseguiu recuperar o que a pessoa digitou, a gente só precisa pegar isso daqui
e salvar no nosso local storage. Beleza, vamos voltar lá no nosso storage aqui, eu vou abrir aqui de novo. Beleza. Como é que a gente faz para salvar? Eu vou tirar essa linha aqui. É muito simples. Primeiro a gente acessa o local storage. Então, local storage, dessa forma. Aqui possui alguns métodos, né? Se eu der um ponto aqui, já vai aparecer alguns. Por exemplo, get item, key, remove item, set item. Como a gente quer salvar um novo item aqui no nosso local storage, a gente vai usar o método set item, beleza? Então a gente executa aqui. O método setItem, ele espera dois parâmetros, beleza? O primeiro parâmetro é a chave, né, do valor que você quer salvar. Por exemplo, eu quero salvar uma chave player no meu local storage. O valor dessa chave vai ser o que a pessoa digitar aqui no input. Então vamos fazer aquilo lá que a gente fez. Vamos pegar o nosso input e pegar o value dela, beleza? Então, feito isso, a gente já vai salvar no nosso local storage uma chave player com o valor do que a pessoa digitou aqui. Vamos salvar aqui para a gente testar. Eu vou colocar aqui manual do dev. Quando eu clicar aqui em play, tá lá, ele criou uma chave aqui pra gente, a chave player com o valor manual do dev, tá? E isso daqui não importa se eu recarrego a página, tá? Se eu fecho aqui e abro de novo, não importa. Se eu abro aqui o meu local storage, aqui vai continuar salvo, beleza? E aqui depois a gente consegue recuperar esse valor em qualquer página que a gente quiser. Beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver, muito simples a gente salvar aqui as informações, né? Então, fechou essa primeira parte, a gente já está salvando aqui. Agora a gente só precisa, eu vou até fechar aqui, agora a gente só precisa redirecionar a pessoa para a página do jogo, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Depois que a gente salvou aqui a informação, a gente vai acessar o window.location, location, vai ser igual à nova localização que a gente quer que a pessoa seja redirecionada. No caso, a gente vai mandar ela para pages, que é a nossa pasta aqui de páginas. Então, pages, aí a gente vai criar um arquivo chamado game.html, beleza? Então, vamos criar esse arquivo aqui primeiro, para a gente ver aqui. Então, vou aqui na pasta pages, vou criar um arquivo chamado game.html. E aqui é uma página nova, então eu vou criar a estrutura de novo. Usar o atalho aqui, beleza? Deixa eu abrir um pouco mais, beleza. Aqui a gente vai colocar memory game também. Aqui só para dar uma diferenciada, lá no index a gente pode pôr aqui um pipe login, beleza? Pra gente ver que tá na página de login aqui no título. Aqui no game não tem mais a teste de login. Então eu vou colocar aqui um H1, vamos colocar a página do game, pra gente ver, beleza? Então quando eu enviar o formulário, a gente vai salvar o que a pessoa digitou no input no local storage e vai aqui redirecionar ela para a página que está lá em pages e dentro de game.html, beleza? Então vamos lá, vou digitar manual do dev, clicar aqui no play e olha só, ele redirecionou a gente para a página do game, beleza? Show demais. E aqui está salva a informação que a gente digitou lá no nosso input, beleza? Agora a gente consegue recuperar essa informação aqui e mostrar aqui nessa página aqui. Então por enquanto é isso, pessoal. Vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito cansativo, mas ainda tem muita coisa legal para a gente ver nos próximos vídeos, beleza? Qualquer dúvida, qualquer feedback, deixa aí nos comentários e a gente se vê nas próximas. Valeu!